Olá, boa tarde. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2018. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários, hoje ao vivo, aqui pelo Infomoney TV e também pelo Facebook do Infomoney. Você acompanha por lá, pode inclusive compartilhar e deixar seus comentários. Hoje a gente vai falar de mercado, né? Para muita gente o ano começa depois que termina o carnaval. O meu começou bem agitado desde o começo do ano. Então a gente fala de mercado. Eu recebo hoje o Gustavo Garcia, que é Head de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Cushman & Wakefield para a América do Sul. Vamos falar do mercado corporativo, falar um pouco de São Paulo, falar um pouco do Rio de Janeiro. E a intervenção militar no Rio de Janeiro, será que mexe com o seu investimento em fundo imobiliário? Vamos saber a opinião do Gustavo já já. Então, como de costume, eu vou trazer aqui fatos relevantes, bastante fato relevante nessa semaninha do Carnaval e alguns destaques, para depois a gente começar essa conversa importante sobre mercado corporativo. Tenho certeza que você tem vários fundos na sua carteira que investem em escritórios de alto padrão. Então a gente precisa sempre monitorar o que se espera desse mercado. Fatos relevantes. No dia 9 de fevereiro, o GGR Renda, o GGRC11, anunciou a aquisição de 2 imóveis em Anápolis, Goiás. O valor total dos dois foi de 51.345.000 e mais uns quebradinhos que eu deixo para você aí na tela. Foram 2 imóveis, um centro de distribuição da companhia Hering e um da distribuidora de medicamentos Santa Cruz. Da Hering tem um contrato de locação atípico por 20 anos que já teve início retroativo em 1 de janeiro de 2016. E o valor de locação é de R$ 303.701 por mês e vai ser corrigido pelo INPC. Já o centro de distribuição Santa Cruz tem um contrato atípico por 9 anos que teve início em 1º de agosto de 2016. O valor de locação é de R$ 122.425 por mês e é corrigido pelo IGPM. Essas novas locações devem gerar um rendimento adicional de 11 centavos, 11,079 por cota, mas está claro no fato relevante que isso ainda é uma estimativa só. Outro fato relevante do mesmo fundo, o GGR Covep Renda, o GGRC11, que é administrado pela CM Capital Markets, foi dando conta da combinação dos negócios, e essas aspas aí são minhas, depois eu explico por quê, da GGR e Horus Investimentos. O capital social da GGR passa a ser integralmente mantido pelo sócio controlador da Horus, que é o Thiago Ferreira Horta Figueiredo. Ele passa a ser o diretor responsável pela gestão dos fundos, inclusive. E a operação ainda não está concluída, né? Tem lá aprovação por órgãos, essas coisas todas. Por que eu coloquei aspas? Porque o comunicado fala em combinação. Em finanças corporativas tem fusão, tem aquisição, tem a compra mesmo, né? A fusão, a aquisição e a incorporação. Combinação em si, eu sinceramente fiquei em dúvida do que se trata a operação. Combinação me parece uma fusão, mas quando a gente lê o comunicado e fala, olha, tanto das ações passam a pertencer ao acionista da Horus, então me parece mais uma aquisição ou uma incorporação. Estou sendo chato, mas a gente está falando de um comunicado ao mercado de um fundo que tem milhares de cotistas. Então o comunicado precisa comunicar, precisa ser mais claro. Fica aí até a minha sugestão para casa que solte um outro comunicado dizendo, olha, foi uma fusão, foi uma incorporação ou foi uma aquisição. É importante para todo mundo, para o mercado todo, para o cotista, para o outro administrador da casa vizinha, é importante para o mercado se acomodar diante de um fato tão relevante, que a comunicação seja a mais clara possível, certo? Dia 9 de fevereiro também o Shopping Jardim Sul, JRDM11, administrado pelo BTG Pactual, falou da renegociação da dívida com a administradora do shopping. Essa é uma dívida referente à parcela de taxas de administração e comercialização, coisa passada, que era devida depois que terminou a renda mínima garantida. Por algum erro lá não vinha sendo cobrado e depois veio a cobrança retroativa. Então a negociação foi sendo uma cobrança, digamos, em atraso, que não tenha a correção monetária. O fundo vai pagar o total aí de R$ 1.778.445,83, sendo 539.706 já foi pago em janeiro de 2018 e depois em parcelas mensais até junho de 247.749.
Dia 15/2, o Renda de Escritórios, RDES11, que é administrado pela BB-DTVM, anunciou uma troca de administrador, passa a ser administrado então agora pela Votorantim Asset Management, a partir de 19 de fevereiro. A gente sabe que está em casa, né? A Votorantim também tem o Banco do Brasil como um dos grandes acionistas. Acho que isso não deve trazer muita mudança para o cotista. E dois que eu juntei aqui também do dia 15, o CSHG Brasil Shopping, o HGBS11, e o CSHG Recebíveis Imobiliários, o HGCR11, ambos administrados pela CSHG, todos a respeito daquela questão do CRI Goiabeiras, que a gente já tratou aqui, inclusive, com o Dr. Carlos Ferrari. O fato relevante diz o seguinte: a penhora judicial, quer dizer, o imóvel está lá, tem um rolo na justiça em relação a esse CRI, na verdade o imóvel tinha sido dado em garantia a um credor anterior, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, e o imóvel está sendo penhorado, a decisão ainda não é final, mas caminha para haver uma penhora judicial. Se isso acontecer, ela não vai atingir a fração de propriedade do fundo imobiliário. Também os aluguéis referentes a essa fração remanescente do shopping vão ser prioritariamente destinados ao pagamento do CRI. Tanto os dois fundos têm o CRI, né? E mais um terceiro ponto, caso os credores se tornem proprietários de todo o shopping, né, no caso da penhora, a administradora se compromete a comprar essa fração, que seria uma maneira de manter o patrimônio do fundo. Era isso. Destaques. Na semana passada a gente conversou aqui com o Rodrigo do Clube FI. Você conheceu uma tremenda plataforma, um papo super interessante. E aí eu recebi uma mensagem bacana também do Carlos Peixoto, que tem o Funds Explorer. E ele falou de uma ferramenta que ele implementou lá. Dá uma olhada na sua tela. Ele fez um mapa dos fundos imobiliários no Brasil. Então eu não estou com o site aberto aqui, é só uma imagem. Ele coloca aqui o mapa do Brasil e aonde tem imóvel que pertence a fundo imobiliário. E dando um clique lá, aparecem mais de perto por região, e se você for com o mouse, você vai ver, olha, esse imóvel aqui pertence a esse determinado fundo imobiliário. Acho uma ferramenta muito interessante, um trabalho bem feito, e com certeza vai ser útil para muita gente. Cada um vai encontrar a sua melhor utilidade para essa ferramenta. Então está dado o destaque. Claro, quero te falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso que eu gravei aqui em parceria com o Infomoney Educação, curso online de cerca de 9 horas de duração, dividido em 4 módulos para você aprender a investir em fundo imobiliário com segurança, com tranquilidade, escolher os fundos que se adequam ao seu perfil de investidor e fazer a sua carteira com consciência. Pode ficar tranquilo, pode fazer o curso, você vai receber acesso à plataforma por 12 meses, e assiste às aulas quantas vezes quiser neste período. Tem dúvida? Manda a dúvida por escrito que eu mesmo te respondo lá. Não vou dizer que é online, mas todo dia eu entro lá e respondo dúvida dos alunos. E falar também do e-book, Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, que eu escrevi também em parceria aqui com o Infomoney. Esse e-book é gratuito, baixa aqui no site do Infomoney, o endereço está na sua tela. Eu fiz isso voltado principalmente ao leigo e ao investidor iniciante. A gente está vendo um crescimento pelo interesse em fundos imobiliários e eu queria deixar algo para o iniciante. Então baixe lá, dê uma lida, me mande suas sugestões e principalmente compartilhe aí com seus amigos, seus familiares. Deixa que eu explico para eles como funciona esse mercado para que eles se tornem confiantes também e comecem a investir. Tá legal? Por fim, quero saber sua opinião sempre sobre o e-book, sobre o curso, sobre os programas. Me encontre lá no Facebook. Minha página é facebook.com/Arthur V. Moraes. Você vai encontrar a página do professor Arthur Vieira de Moraes. Ok? Vamos falar de mercado? Vamos conversar com Gustavo Garcia? Bom dia, Arthur. Gustavo, obrigado. Feita a nossa introdução aqui, falo eu um monte e agora é só vez falar, né? Vamos falar de mercado, o ano começando, já cheio de notícia. Obrigado por ter vindo, por trazer isso pra gente. Né? Prazer é todo meu. Gustavo, para quem ainda não te conhece, fala um pouco da sua experiência com o mercado imobiliário, da onde vem esse seu histórico profissional e fala da Cushman também, né? Eu sou economista, na verdade tenho formação de economista. Eu trabalhei no Santander por um bom tempo na macroeconomia de lá. Trabalhei como economista na LCA Consultores também, acho que é a maior consultoria de economistas hoje que tem no Brasil. E de lá eu vim para a Cushman para justamente fazer a inteligência de mercados que, assim, do que eu percebi na entrada do setor,
precisava muito, assim, né? Uma estruturação de dados um pouco melhor e uma análise um pouco mais aprofundada dos dados, né? Melhor estruturados. Eu estou há 4 anos agora já no mercado e depois desses 4 anos tenho a alegria de falar aí que foram bem-sucedidos né, em todas essas metas que a gente buscou, principalmente na área de inteligência de mercados e assessoria para todos os nossos clientes. Os clientes da Cushman & Wakefield, que são, enfim, todos os proprietários, inquilinos, ocupantes, enfim, do mercado. Fundos imobiliários também, que realizam, né, transações, a gente faz gestão de patrimônio também, etc. A Cushman é uma consultoria imobiliária, né, focada em ativos comerciais. Ela é uma multinacional, então tudo que a gente faz aqui, na verdade, é um reflexo do que acontece no mundo também. A minha entrada na Cushman foi um reflexo disso também. A Cushman lá fora desenvolveu muito esse trabalho de projeções também, esse trabalho de análise e inteligência e também output de relatórios de alto padrão. Então, enfim, estou feliz aí que essa jornada foi uma boa jornada no final dos contos. Você foi levar um pouco mais de econometria para trabalhar bem esses dados todos que a consultoria consegue levantar. É isso? Exatamente. Então a ideia é chegar no final do dia e falar para um investidor, né, e falar, olha, talvez o mercado de São Paulo de escritórios, a partir de agora, seja o melhor mercado para investimento. Lógico, depende do perfil, depende de muita coisa, mas poder falar isso com um pouco mais de propriedade. Quais são as expectativas e qual é o motivo de cada uma das expectativas, né? Se é porque o desconto está maior ou menor, ou se é porque a vacância vai cair muito rápido ou mais devagar. Então depende muito do mercado, depende muito da demanda, oferta, etc. Mas a ideia é justamente a gente conseguir fazer esse bate-papo. Trazer inteligência para o mercado. Exatamente. Então, antes da gente falar de dados de mercado, eu queria aproveitar sua presença para explicar um conceito importante, que é o CBD, né, o Core Business District, ou o principal distrito comercial de uma cidade, de uma região, né? Isso é muito utilizado fora do Brasil, né? E aqui também. Então, eu queria que você explicasse o que é esse principal distrito, como que se chega a esse conceito, como que eu falo, olha, a Paulista é uma região importante, coisa assim. E se ela muda muito? Porque eu tenho a impressão, observando São Paulo, que já caminhou algumas vezes. Acumulam distritos principais ou ele muda de um lugar para outro? Eu poderia aqui começar a falar de N aspectos físicos e técnicos e etc. que poderiam explicar, né, essa região central, que delimita ela ou não, mas eu vou ser bastante sincero agora com você. Região central é o que dá mais dinheiro. É o que o mercado resolve que Exatamente. Então, é o que gera mais demanda. E a demanda, obviamente, né, é acompanhada de oferta. Então, quando a gente fala, por exemplo, da região do Itaim, ou da região da Faria Lima, ou mesmo Paulista, tá? Do que foi já, né, a Paulista, isso aqui é uma região central justamente por ter essa demanda. Agora, Perrine, Chucre Zaidan, até a Chácara, multinacionais, também é uma região central, tá certo? Quando a gente fala de regiões um pouco mais deslocadas desse grande centro, né, que a gente está falando, a partir de Paulista até onde chega lá a Chácara, até um pouquinho de Santo Amaro, né? A gente tem do outro lado uma Barra Funda que é um pouco mais isolada, tem uma atividade que é fim em si mesmo, né, com amenidades, né, muito próximas, né, e bem focadas naquele tipo de público. Né, a gente está falando do SEAB, por exemplo, que é também um fundo e etc. e tal. E também você tem Alphaville, que também é como um fim em si mesmo. Né? Uma coisa engraçada sobre Alphaville, quando a taxa de vacância aqui começou a crescer, estudando o mercado, eu falei, olha, a primeira coisa que vai acontecer é Alphaville vai desbancar. Na verdade, não foi uma coisa que aconteceu. Tem uma dinâmica própria Alphaville também, por conta do ISS, né, isenção e tudo. Então, gera a própria demanda e por isso também é um mercado interessante, né, enfim, em tantos outros sentidos. Mas, para ter na cabeça, as regiões centrais que a gente trabalha, começou, né, na Paulista, aliás, começou no centro de São Paulo, do centro passou para Paulista, desceu Jardins, chegou na Faria Lima. Faria Lima, principalmente aquela outra parte que a gente sabe para lá. A mais antiga, digamos assim. A mais antiga, daqui para cá a nova Faria Lima e daí expandiu bem lá para baixo. Se você calcular, por exemplo, uma variável, o baricentro que eles chamam, né? Então, faz uma média ponderada, né, das localizações com o tamanho dos empreendimentos, você vai perceber que claramente a tendência é exatamente essa que você falou. Então, essa tendência de descer a cidade, né, ao longo da Zona Sul. Mas entenda claramente que esse descenso, né, para a Zona Sul, ela vem acompanhada de empresas que querem estar nessas localizações ou não. Faria Lima é o grande centro financeiro, tá? Fica numa região muito central, muito boa, né, de São Paulo, para os dois lados, bem servida por Marginal, bairro nobre atrás, né, o Itaim e tudo. Aeroporto. A Paulista...
Aeroporto. A Paulista, ela virou uma nova economia, então ainda com muita demanda, mas com demandas um pouco menores do que esse financeiro daqui, né? A parte de transporte público é muito importante para aquela região. Se a gente pegar, por exemplo, empresas de coworking, tiveram locações muito rápidas, enfim, e conseguiram, né, fazer do espaço lá e tem mais demanda, né, do que imaginaram e tudo. Indo para baixo, multinacionais de grande porte, né? Então você tem, por exemplo, a Unilever agora, né, que já é sabido, vai lá para Shukri Zaidan, enfim, a 99 Táxi agora, que é uma startup, né, mas ainda bem grande, comprada agora pelo grupo chinês, indo para Berrini, enfim, a própria Brookfield, né, mudou agora também lá para Shukri Zaidan. Então, enfim, N empresas que são, né, que tem esse perfil que estão descendo. Vila Olímpia, mais ligado com o que seria, não é um back-office, né, mas são empresas um pouco menores, para prédios um pouco menores, numa região que é muito valorizada também. Sim. E essa natureza de mudando de um lugar para outro, isso é normal no mundo inteiro ou isso é característica de um mercado em desenvolvimento? É característica de um mercado em desenvolvimento. A gente bate muito nessa tecla, inclusive. Se você for olhar os dados desde, digamos, do ano 2000, não vamos pegar muito longe. A gente teve 2 ciclos com taxa de vacância bem altas, tá? Nos 2 ciclos. Certo. Nesses 2 ciclos a gente viu crises, né? Uma no começo dos anos 2000 e outra agora. E uma coisa muito engraçada que você pode perceber nos dados é o seguinte: você tem muita entrega em cada um desses períodos, com quase nenhuma absorção líquida negativa. Ou seja, a ocupação ela não caiu, ela se manteve constante. Se você olhar o que é a classe A e o que é a classe B, você teve claramente uma migração nesse mesmo período. Certo. Qual foi o ajuste de mercado? Ele foi inteiro no preço. Isso é cara de mercado imaturo, né? E esse é o maior mercado que a gente tem no Brasil, de longe. Sim. Então você pode imaginar o que, enfim, é investir aqui também. Uma outra coisa que acontece muito, e aí é muito característica de mercado imaturo, o tamanho do contrato aqui, né? Enfim, a duração. Ele tem 5 anos com 3 de revisional. Nos Estados Unidos, o normal é 15 sem revisão. 15 sem revisão. Nossa. Então aqui, quando tem uma crise, em 3 anos você renovou os aluguéis do mercado inteiro. Cai assim, é uma pedra. Mas e agora que a vacância vai cair? Como é que vão subir os aluguéis? De novo, eles vão subir fortemente. Então, é só para ter a ideia... traz volatilidade dos dois lados, do locador e do locatário. Né? Exatamente. Então, a ideia é justamente você conseguir investir, né, e fazer sua posição de uma maneira que você consiga anular esse tipo de problema ou não. Outros segmentos, por exemplo, do real estate, por exemplo, o logístico, que é muito mais novo do que isso aqui, bem mais imaturo, inclusive, ele teve dinâmicas muito mais suaves pela característica do mercado de entregar rapidamente, esse tipo de... você pegar shopping center, por exemplo, outra característica, né? Se você pegar só Tier 1, né? O que vende mais, também em crise teve, como é que se fala? Movimentos muito mais suaves do que foi o de office também, porque são consolidados, são mesmo os operadores de shoppings diferentes, que não são tantos assim. Sim. Então ele consegue fazer o inquilinato mover bem entre os empreendimentos. Então assim, a estratégia, né, e você fala bastante sobre isso, sobre colocar a renda, né, em cada um dos tipos de ativos, tem que passar justamente por esse tipo de visão, né, de o que é o mercado hoje, o que ele vai ser amanhã, qual é o tipo de contrato e o quão imaturo esse mercado e como ele reage a essa imaturidade, né, que pode ser muito, pode ser pouco. No caso de shopping center aqui, ele é bem maduro, assim, ele reage bem, é super central. No caso de logístico, ele é super imaturo, mas porque ele tem uma dinâmica diferenciada, ele é muito mais suave também. E a parte de office, porque entrega escritórios, porque entrega tudo sempre, né, enfim, em períodos muito conjuntos, e aí pegou também crise, etc. Enfim, os picos e vales são muito mais altos, né? Então, daqui para frente, e aí já falando de maturidade ou não do mercado, o que a gente espera é justamente que essa imaturidade, então vai acabando, o mercado vai amadurecendo, e ao longo do tempo a gente tenha picos e vales de mercado cada vez menores. Até porque, eu espero, nem você, nem eu, tenhamos os nossos cenários mais da crise que passou, né, agora nos últimos anos. Fala, né? Nem fala. Então, entender a dinâmica do ciclo imobiliário no Brasil passa a ser mais importante até do que nos Estados Unidos. Com certeza, porque se os picos e vales são muito maiores, é um mercado, digamos assim, mais arriscado, que se você entrar no momento certo, talvez você consiga rendimentos muito maiores. Sim. Então o risco traz o retorno, né? Sempre. Né? Então, em termos de risco e retorno, a janela, né, de entrada, inclusive, do mercado tem sido agora. Assim, a gente viu um aquecimento muito forte aí de transações ano passado, acredito que esse ano vai continuar também, e ano que vem resolvido, né,
cruzando os dedos aí, resolvido os problemas, ou boa parte dos problemas políticos, né, que a gente tem e tudo, talvez entre ainda mais, né? Entram os institucionais pesados e tal, não, os que não estavam aqui ainda. Assim né? esperamos, né? Isso afeta muito o preço de ativo. Né? E essas regiões centrais no Rio de Janeiro? Aí uma cidade, uma dinâmica bem diferente de São Paulo, né? São Paulo, ela é muito diversificada, então não é que São Paulo carrega Brasil, não é esse o ponto, mas ela reflete Brasil, no sentido de que tem de tudo aqui. Quando você olha para Rio de Janeiro, ele é muito focado em alguns setores. São Paulo, quando deu problema em 2015, empresas que estavam diminuindo, tinham empresas que estavam não crescendo, mas também, sabe, mantendo, ou com um dia melhor de aluguel, pegavam um espaço um pouco maior, a absorção líquida zerada. No Rio de Janeiro, não é verdade isso. Quando você tem um problema no Rio, junto com a Petrobras, etc., que você tem absorção negativa. Junta isso com todas as entregas que foram feitas num mercado que é metade do de São Paulo, os efeitos são muito maiores. E aí um comentário rápido, eu vi muito na mídia, taxas de vacância, o pessoal falando taxa de vacância no Rio, de classe A de 45%, 46%, não sei, ou até mais. Eu nunca cheguei nesses números. Para nós, o número que fechou no Rio de Janeiro ano passado foi 40,6%, não chegou a 41%. Tá? Acho que isso é importante falar também. Claro. A exposição, assim, não vai mudar tanto, né, de 40%, 45%, 46%. É muito alta de qualquer maneira, né? Mas é só a ideia de que, olha, isso tem um limite também. Tá? Para nós, falando de regiões centrais do Rio de Janeiro, é todo o Rio de Janeiro menos a Barra. Tá? A Barra é separada, é como se fosse região não central, como da mesma maneira como a gente lida com assim. Alphaville ou Barra Funda, né? Então Barra da Tijuca fica separado. Para as regiões centrais, o centro do Rio é onde tem o maior estoque, tá? De longe do Rio de Janeiro. E nesse sentido é também o que carrega o Rio de Janeiro. Na nossa perspectiva, o que acontece é o seguinte: tiveram muitos empreendimentos que foram entregues nessa época. Desses empreendimentos que foram entregues, eles são novos, ou são muito bons que ficaram vazios, vídeo Torre Almirante. E nesse sentido, esses empreendimentos, eles têm prioridade na locação, porque o preço, né, está abaixando. Né? A grande pergunta do Rio hoje é qual que vai ser o novo preço médio de fechamento de locação. Mas o ponto é, esse preço ele vai abaixar e vai ocorrer um movimento de flight to quality. Né? O ponto só é o seguinte: eu esperava que esse movimento fosse começar já o ano passado de maneira clara. Mas se você pegar empresas públicas, nem todas realizaram esse movimento fácil para o A. Algumas delas voltaram para B, por exemplo. Então foi um movimento um pouco difuso. Certo. Algumas empresas diminuíram. Então, a absorção líquida no Rio, que poderia ser muito alta, acabou não sendo. O que a gente imagina é, a partir desse ano e do ano seguinte, porque o reajuste, boa parte dele já foi feito, essa acomodação das empresas e da ocupação, a gente imagina que o que ocorrer de absorção líquida vai acontecer no classe A. O B e o C sofrem, portanto, né, ao longo do tempo. O ponto é o seguinte: a gente acompanha muito empregos em escritórios para São Paulo e Rio de Janeiro. Vai no CAGED, pega os setores exatamente que ocupam esse tipo de propriedade, tudo, separa isso, estuda isso. Para São Paulo, esse ano, esse crescimento já é muito forte, já é muito bom, assim, já é bem razoável. Ou seja, as empresas estão contratando e se elas contratam, elas precisam de espaço. Exatamente. Tem mesa, cadeira e uma hora precisa expandir o escritório. No Rio de Janeiro, foi negativo ainda o ano passado, São Paulo já foi positivo. Foi negativo ainda o ano passado e esse ano vai ser positivo, mas pequeno. Então, qual que é o ponto? São Paulo, você vê demanda diversificado, espelha bem, né, o que vai acontecer com o Brasil a partir de agora. Você não vê, enfim, projeção do PIB para menos... Enfim, 2,5 é o bottom, né, do range de perspectivas. Né? Então, mesmo que seja 2,5, né, a partir desses 2,5, qualquer taxa de crescimento diminui bastante desemprego. Né? No Rio de Janeiro, você não consegue ver isso tão claro, porque isso está focado em um setor muito específico. Aliás, um alívio que pode dar, que aí é uma esperança nossa também, que são os novos leilões de petróleo que vão sair. A Petrobras não participa tanto desses leilões. Que é importante, né? Se ela não participar, vêm novos entrantes. Esses novos entrantes, eles tendem a ser um pouco mais eficazes na ocupação, isso é verdade, mas o maior número deles tende a preencher mais, enfim, a ocupação, né, e os empreendimentos que estão vazios, principalmente nos empreendimentos que estão no centro, tá? Isso principalmente, não exclusivamente. Depois desse movimento de centro, a gente imagina muito o movimento do Porto, tá? O Porto foi um assunto muito forte, né? Acho que entre 2010 e 2013, assim.
Depois começou a cair um pouco, né? Porque não sabia se ia ter demanda, começou a ter os problemas e tudo. Mas começou a ter entregas, né? Mas começou a ter entregas, exatamente. Então, qual que é o nosso panorama para o Porto? Olha, digamos que o Rio venha recuperando, principalmente no que é o classe A e A+. O Porto, do que foi entregue, é basicamente classe A e A+, e foi isso que fez o estoque do Porto, eu acho que triplicar. Não era grande, tá? Enfim, hoje deve estar na casa dos 400 mil metros quadrados. Não, aliás, bem menos que isso. Talvez uns 300 mil metros quadrados ou algo assim, tá? Nesse sentido, o que eu quero dizer? À medida que o centro começar a ser ocupado, você vai gerar uma nova ocupação para o Porto, que é muito próximo do centro. Na nossa cabeça, o Porto ele vira a região como mais ou menos, não a Vila Olímpia é para Faria Lima, certo. porque é outro tipo de prédio, né? Mas alguma coisa nesse sentido, de dar o back, né? do que é o centro. Sim. A Cidade Nova, ela passa a ser ocupada por governo, esse tipo de inquilino, né? Que empresa mesmo não quer estar para lá. Para baixo, Zona Sul, tem um impacto muito baixo, tá? de vacância, de qualquer outra coisa, porque e sempre vai ser uma região muito demandada, não tem o que entregar, né? E fica muito próximo da moradia de muitas dessas pequenas assets, etc. E tal. E Barra da Tijuca passa a ser um problema. A Barra, que foi um grande desenvolvimento por tantos anos, né? Para ser, aliás, um respiro do que era o mercado do Rio, que era taxas de vacâncias baixíssimas, etc. Na Barra da Tijuca, começa a ser um fim em si mesmo de novo, né? Ela não é mais o respiro do resto do Rio. Quer dizer, para ir para um lugar no Rio de Janeiro que ainda não tem uma total infraestrutura, eu posso ficar do lado ali no Porto, ao invés de ter que ir até a Barra da Tijuca. Exatamente. É essa a leitura. Com prédios muito bons. Tá? Inclusive, gente que está na Barra pode resolver ocupar o Porto. Inclusive, em termos de ocupação, né, a gente tem tido tanto problema de violência lá no Rio e tudo. Em termos de ocupação, o que acontece no Rio é o Rio está definindo em termos de empregos, e é esse o problema. À medida que o setor de petróleo começa a triunfar de novo, começa a crescer de novo, os empregos vão começar a crescer de novo. É natural, não é um problema de curto prazo de violência que vai ser o problema no caso de ocupação de escritórios. É uma atividade que ocorre lá e que vai continuar ocorrendo no Rio de Janeiro. O problema, por exemplo, é mais em galpões logísticos no Rio, que você tem problema de entrega, problema de violência, etc. Então, por exemplo, logístico ano passado não entregou nada no Rio de Janeiro. Nada. E a absorção líquida total do mercado foi negativa, porque teve uma saída dos Correios, o negócio da Olimpíada do ano anterior e tudo, mas mesmo assim foi negativo. Não aconteceu nada, o mercado muito parado. Nossa. Todo mundo só espera para ver, porque tem que resolver o problema antes de você começar qualquer outra coisa. Né? Hoje foi anunciada a intervenção militar lá na segurança pública do Rio de Janeiro. Quem sabe um começo para resolver esse problema. Porque não foi resolvido até agora, né? O Michel Temer falou especificamente das estradas. A estrada é lugar de gente honesta transitar e levar suas cargas, que é isso que você está dizendo. Levar as cargas. A gente sabe de história de empresa que soltou 3 caminhões, 2 vazios. Nossa. A gente soube, tá? Isso é só... Aleatoriamente, quem sabe rouba um vazio e chega a minha carga. E essa... parece filme, né? E essa história já faz um tempo, já faz mais de 6 meses que eu ouvi, assim. Então, assim, é um problema muito sério que tem que ser resolvido, né? Enfim. Eu vou ver se eu acho aqui do material que você trouxe. Eu já vou fazer a pergunta e se eu achar o gráfico a gente coloca aqui. Tem o relatório aqui falando das regiões de São Paulo e me chama muita atenção a questão do Itaim. Eu já achei aqui, a disponibilidade no Itaim é baixíssima. O que o Itaim tem que as outras regiões não têm? O primeiro é tanta oferta de prédios assim, tá? Você tem alguns prédios que são maiores, então, mas você não, como é que se fala? O estoque total do Itaim já não é tão grande. De todo modo, ele é muito demandado também, tá? Os preços, inclusive, são dos maiores que você pode ver aqui em São Paulo, são os do Itaim. E aí você tem algumas coisas que são muito importantes, né? Entre Itaim e Faria Lima, o que você decidir dessa região aqui, primeiro é um bairro muito nobre, tá certo? Então, enfim... a parte corporativa de grandes empresas com certeza vão estar por aqui. A segunda é bem servido por rua, né? Enfim, avenidas, ruas, é muito próximo da Marginal, tem N entradas via as pontes, né? E tudo, então é bem servido. Né? O transporte público não é tão bom, não tem o metrô da Paulista, mas tem o trem, por exemplo. Né? Então, com tudo isso, mais a oferta de prédios muito bons, gera, enfim, a taxa de vacância tão baixa assim. Se você olhar Faria Lima, também a taxa de vacância é relativamente baixa. E até por isso que a gente espera que a recuperação de aluguéis dessas regiões seja mais rápida. Tá? Se você for ver, a gente está falando em recuperação dos aluguéis assim, na média... É uma característica das regiões centrais. Né? Elas sofrem menos e se recuperam antes, depois da crise. Com certeza. Só deixando bem claro,
todo o mercado de escritório sofreu bastante agora nos últimos anos, né? Daqui para frente é recuperação. O momento de entrada, né? Eu não sei, enfim, do investidor pessoa física, mas o investidor que compra laje, que compra prédio mesmo, oportunidades estão aí aberto agora. Quem deixar para comprar depois, compra caro. Em bolsa, o Ibovespa já subiu um monte em 2018, o IFIX já subiu bastante. A gente sabe que o ritmo do mercado de real estate é outro. Na bolsa, as expectativas estão sendo antecipadas e na vida real, no tijolo, a expectativa acontece passo a passo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, o ritmo é outro, mas me parece que o momento é de entrada também no mercado imobiliário. Me parece que sim. Tá? Enfim, eu não vou saber exatamente. Sobre papel... Sim, não falando do mercado de fundos imobiliários, mas do mercado de real estate, como você falou, é o momento de... não, isso com certeza, até porque não é todo dia que você tem prédio à venda, né? E não são todos os prédios que você quer comprar e não são todos os prédios que você quer fazer a sua carteira. Né? Alguns players só que têm comprado agressivamente e o que eles têm comprado, vou falar bem a verdade, me agradou bastante. Porque são empreendimentos, às vezes, não óbvios, que tem um valor que pode ser adicionado de maneira rápida, fácil, bem feita. Então, localização é tudo, né? E a partir daí, né, enfim, o trabalho em cima da propriedade é sempre importante. E aproveitando para ter controle, então, nesse momento, é uma hora que eu consigo comprar um prédio inteiro ou a maior parte de um prédio, isso vai fazer diferença na estratégia para o futuro? Sempre. O controle ele é fundamental do empreendimento, né? Enfim, quanto menor o investidor, menos ele tem esse tipo de poder, mas para quem é grande investidor, né, você deve ter, sei lá, uns 30 institucionais em São Paulo, né, que são de grande porte assim, esses caras só compram para ter controle. Porque o ponto é eles poderem justamente mexer no ativo para maximizar os retornos, né? Você pode ver todos os prédios aqui da Faria Lima, aliás, a maioria dos prédios aqui classe A da Faria Lima são ou único proprietários ou mas assim, relacionados, é o pessoal que está numa mesma empreitada. Então, precisou fazer alguma coisa no prédio, todo mundo já adequa, faz direitinho. E em novas compras isso é ainda mais importante, porque é bem comum o reposicionamento do empreendimento no novo cenário, né? Na hora que você faz o fluxo financeiro, se você tem um investimento nesse empreendimento para ele mudar de cara, mudar de maneira, você também tem o novo aluguel que vai ser cobrado lá na frente e qual que vai ser esse retorno lá na frente. Todo mundo tem que ter bolso para fazer isso aqui, né, em T0. Então, você ter o controle do prédio é sempre fundamental, né, para esses ganhos. Eu tomo a decisão, estou baseado nos meus números, tenho caixa para isso, vou lá e faço e pronto. Para a estratégia de valor adicionado, com certeza. Isso não existe você fazer estratégia de valor adicionado para o seu piso, né? A recepção impacta, a entrada impacta, o vizinho, o andar de cima resolve baixar preço porque ele não tem mais tempo e começa a impactar tudo. Exato. Bom, e com isso a gente pode esperar uma recuperação dos valores de locação? Com certeza. Para São Paulo, a absorção, e aí é um detalhe bem importante, tá? Nos últimos anos, ela até que veio forte, se pegar a média de 16 e 17, deu 140 mil metros quadrados ano, para um mercado que dá 120 geralmente. Então é um mercado que já está vindo bem. Tá? Só que assim, lá atrás ele vem muito por migração de B para A, né? Não é aumento de ocupação per se. Daqui para frente o que a gente vai ver são os dois movimentos. É não só o aumento orgânico de empresas, porque elas estão contratando mais, elas precisam de mais espaço, inclusive mais espaço. Muitas empresas estão adensadas hoje nos escritórios que estão, então não só... Mesmo sem crescer... Né? Mesmo sem contratar mais, ela vai querer agora se readequar. Exatamente. Porque a crise, basicamente, a nova ocupação que aconteceu durante a crise foi o corte de custos, né? Principalmente. Então, a partir de agora, o que acontece é justamente o contrário. É esse, enfim, não é um adensamento, é o contrário de um adensamento, tá certo? É um espaçamento, talvez, das posições de trabalho. Então, ao invés de ser 7 metros quadrados por pessoa, ele passa a ser 8, 9, talvez 10. Só para se ter uma ideia, a média nos Estados Unidos, lá atrás, acho que 10 anos atrás, era algo em torno de 20 a 25 metros quadrados por pessoa. Nossa. E hoje, que mudou tudo, que é uma revolução, etc., é 15. Tá? Aqui a gente está na casa dos 7, é bem diferente. Né? De qualquer maneira, os aluguéis eles tendem a cair justamente porque os aluguéis tendem a subir justamente porque a taxa de vacância tende a cair de maneira importante, porque tem um aumento orgânico, tá certo, de empresas, né, da ocupação dessas empresas, e a migração ela continua enquanto houver espaço no classe A e A+. Para nós, esse ano já é neutro para o classe A e A+, entre proprietário e inquilino. Ano que vem já é do proprietário e a partir de 20 é proprietário forte. Assim. Então é
preço acelerando a preços fortes. Ou seja, um contrato de locação típica que começa agora, na revisional ele tende a ter uma boa notícia para o locador, para o dono do imóvel. Inclusive, geralmente o proprietário contrata a consultoria, o inquilino às vezes não, né? E o proprietário geralmente ele tem mais informação do que tem o inquilino. Certo. A gente viu nesse período agora de novos contratos e mudanças, contratos sendo fechados assim, muito mais longos do que a gente via antes. Eu falei 5 anos. Verdade. A média desses últimos contratos eles foram de 10. É verdade. Se você fechou algo em 2015, eu já estou falando que 21 vai ser forte em termos de preço. Então 2015, 16, 17, 18 já vai ter uma. E 21 a outra. 21 a outra. Então você vai fazendo a conta, o proprietário ele fez... Ou seja, tem gatilhos aí, né? Exatamente. De novo, tanto para baixo quanto para cima, o mercado ele tende a rearranjar os preços de maneira importante. Né? Então, para quem fez contratos um pouco mais longos, né, dependendo do tipo de contrato também, etc. Pode ser uma boa. Pode ser. Para o proprietário, com certeza. Tá? Gustavo, a gente tem tempo para mais uma pergunta e eu queria fazer aquela fácil, sabe? Você falou, a gente está passando por uma crise que espero que não passe mais e ela só é comparável com o que aconteceu lá em 2000, 2001, de uma crise essa mundial, né? Na verdade, não foi nada tão localizado aqui. O que a gente aprende nesses períodos de crise? Se o cara quer investir em fundo imobiliário ou que ele quer investir no mercado imobiliário, o que ele deveria não cometer o mesmo erro ou buscar a mesma virtude do que deu certo, do que deu errado? Eu acho que a primeira coisa que você pode aprender sobre uma crise, da maneira como ela ocorreu, que ela foi generalizada, é que o preço de tudo cai. Não interessa. Você pega qualquer tipo de ativo, cai o valor, acabou. Né? O cenário é outro, o mercado é outro, todos eles caem. E eu estou falando isso imobiliário ou não imobiliário. A bolsa caiu muito, Sim. enfim, dólar subiu para caramba. O valor, né, do nosso dinheiro diminuiu demais. Falando sobre imobiliário, tem alguns tipos de ativos que são mais ou menos afetados numa crise. Né? Acho que eu comentei agora há pouco, tipologia mesmo de ativo. Né? Então, escritórios foi pego numa tempestade quase que perfeita. No mesmo momento que a gente teve as entregas, a gente teve uma crise, que foi o que fez o pico de vacância crescer tanto e alongar tanto. Por isso os preços caíram tanto, né? E a gente viu só o flight to quality, não viu o aumento orgânico de empresas, etc. Né? No caso de logístico, é um mercado super imaturo, a gente falou isso, tem espaço para entregar terreno, principalmente no que é longe de São Paulo. Né? Mais perto de São Paulo é um pouco mais difícil, mas tem espaço para entregar, um mercado super imaturo que tende a amadurecer. Mas assim, toda vez que cai a demanda, não tem entrega. Então é um mercado que é muito bem regulado. Então o movimento que em escritórios foi muito forte em termos de preço, no logístico, ele foi muito mais suave. Caiu, mas caiu de maneira muito mais suave. Inclusive os descontos não foram tão altos. Passando para shopping center, o que aconteceu foi justamente o contrário. São pouquíssimos bem localizados, principalmente que são públicos, né? E aliás, o shopping center aqui no Brasil tem uma distinção muito grande com o norte-americano, por exemplo. Né? Você tem muito problema nos Estados Unidos hoje com retail e tudo. É até legal falar. O nosso retail aqui é lugar de lazer. Né? As pessoas passam o dia. Tem um monte de comodidade, né? Que é ver... como é que se fala? Tem médico, tem... Enfim, fazer a barra da calça. Sim. O que você precisar, lazer, né? Tudo você tem dentro do shopping center. Então, as pessoas realmente vão... É seguro. Né? Você pode balançar a compra sem problema. Né? Sem ninguém levar. Não tem... Então, assim, tanto em termos de demanda, né? De pessoas, de fluxo de pessoas, que sempre teve e vai continuar tendo, quanto do ponto de vista de inquilinos muito bons, que podem ser remanejados entre mesmos empreendimentos, né, dos mesmos proprietários, o shopping center ele acaba tendo esse detalhe de que ele sofre menos. Então, se fosse falar de crise, shopping center com certeza foi o que perdeu menos valor. Do outro lado, passou a crise já. Quem que vai ganhar mais? É justamente aquele que fez os contratos maiores, certo. Aquele que tem as revisionais no meio do caminho, então é os escritórios. Né, Posso resumir na diversificação, continua sendo a lição de sempre. Sempre foi. É só a proporção que vai mudando um pouquinho aí ao longo do tempo. Muito bom, muito obrigado. Parabéns, que beleza de papo. Tenho certeza que entregou muito valor para quem está assistindo. Obrigado. E espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Vamos fazer. Muito obrigado e para você também um excelente fim de semana aí. Um grande abraço. Até semana que vem.